Correção da atividade postada no dia 19, que é de matemática. Essa aqui é referente porcentagem. Então, vamos corrigir elas. A número 1 se refere, então, a esses dados que foram publicados no G1 no dia 12 de março. E a pergunta era, sabendo-se que destes 45 mil casos, 25% provavelmente necessitarão de leitos de UTI, que é a unidade de tratamento intensivo dos hospitais, determine quantos casos dessa doença necessitarão de UTI. Então, 25% de 45 mil equivale a que número? Então, a resposta da número 1 ficaria... Eu quero calcular 25% de 45 mil casos confirmados. Então, 25% transformando em fração centesimal fica 25 sobre 100. De 45 mil, então, vezes 45 mil. Como eu vou fazer? Eu vou pegar 45 mil, vou dividir pelo denominador e a resposta eu vou multiplicar aqui pelo numerador. Então, vai ficar esse vezes, eu vou armar a conta aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então, vai ficar 45 mil dividido por 100 e a sua resposta vezes o 25. 45 mil dividido por 100 pode cancelar esses zeros, então cancela esses dois zeros com os dois zeros aqui. Então, ficou 450 dividido por 1, que dá o 450. A resposta dele eu multiplico pelo 25. Não esquece que o 25 vem aqui, ó, da porcentagem como 100 também. Esse vezes esse vai dar 11.250 casos. Então, dos 45 mil pessoas contaminadas, 11.250 provavelmente vão precisar de UTI. Número 2 se refere a essa afirmação que foi publicada nesse site aqui, ó, Panorama Farmacêutico, no dia 12 de março. Então, em cima desses dados, fizeram várias afirmações de alguns países, como Itália, Coreia do Sul. E a pergunta era, determine o número de óbitos nos seguintes trechos. Então, aqui tem os trechos, que é A, B, C e D. Ele quer saber quais são os números de óbitos, porque aqui ele está dando em porcentagem. Então, é isso que a gente vai calcular. Resposta da número 2. Letra A está falando assim, 7.500 casos infectados confirmados, 5% desses concluíram em mortes, isso no caso na Itália. Então, 5% de 7.500. 5% é 100, então vai ficar 5 sobre 100 de 7.500, é o que tá aqui. O que eu faço com 7.500? Divido pelo 100 e a sua resposta multiplico pelo 5. Então, montando a conta, vai ficar 7.500 dividido por 100, a sua resposta vezes 5. Eu posso cancelar, como é uma divisão, eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, vai ficar 75 dividido por 1, que dá o próprio 75 vezes 5. Então, vai ficar 75 vezes 5, a resposta é 375. Na letra B, essa aqui, a letra B se refere... a letra B se refere a 7%. E esses 7% ainda são de dados também que vieram depois de atualizar na Itália. Então, 7% chegaram a óbito de um total de 2.500. Então, 7%, 7 sobre 100, de 2.500. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, que a gente vai operar assim a equação. Então, vai ficar 2.500 dividido por 100. 2.500 dividido por 100, a sua resposta é vezes esse 7 aqui. Os dois zeros do 100 pode cancelar com os dois zeros, porque é uma divisão, tá bom? Então, vai ficar 125 dividido por 1, o próprio 125 vai ser vezes 7. 125 vezes 7 é 875. O que significa esse 875? 875 pessoas faleceram das 12.500 que foram confirmadas, né? E a pergunta da letra C, aí vocês vão calcular basicamente da mesma forma, que a gente calculou tanto a A quanto a B. E aí vai ficar como? Vai ficar 1% de 7.900. Esses dados aqui já foi da Coreia do Sul.
Então, vai ficar a resposta final vai ficar 79. Seria 1 sobre 100 vezes esse valor aqui. Então, as 79 pessoas morreram das 7.900 na Coreia do Sul. Na questão de número 3, está falando do Código da Defesa do Consumidor. E ele falou de um relato de aumento na caixa de máscaras descartáveis. Então, a máscara custa R$14,55 e teve aumentos. Na letra A, está perguntando quanto valerá esse produto caso ele tenha um aumento de 10%. E na letra B, está perguntando se esse aumento aqui fosse de 10 vezes, quanto custaria essa máscara, a caixa da máscara. Questão, então, de número 3, está falando sobre, na letra A, o aumento de 10% na caixa de máscara, que era de R$14,55. Então, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Então, vai ficar 10 sobre 100 de 14,55. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu vou montar porque fica mais fácil. Então, vai ficar 14,50 dividido pelo 100 e a resposta vezes o 10. 14,55 dividido pelo 100 fica 0,1455. Vezes o 10 vai dar 1,455. Só que esse valor é o valor do aumento, referente aos 10%. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar o valor da caixa de máscara e somar com o aumento. Então, os dois vai dar 16,005, tá bom? Reais. Esse é o valor de custo. E a letra B falou sobre aumento em 10%. Em 10 vezes, né? Não é 10%. Se aqui, é 10 vezes, então vai ficar 14,55 vezes 10, que deu 145,50 reais, seria o custo dela.